Muito bem. Estamos começando, então. Bem, nós vamos, essa semana, dar andamento no assunto que nós começamos na semana passada, certo? Que foi a nossa discussão sobre a comunicação e a redação empresarial, tá? Nós vamos, essa semana, de certa forma, expandir um pouco essa discussão e vamos fazer uma reflexão em termos da realidade que nós estamos vivendo, certo? Essa realidade, ela já dura há um ano e muito provavelmente vai durar aí por mais alguns meses, certo? Esperamos que sejam poucos meses. Mas o fato é que a grande maioria de nós está desenvolvendo, boa noite, Arthur, as suas atividades em home office, certo? Não só os funcionários da empresa, como os próprios diretores dessa empresa, certo? Vamos dizer assim, a administração superior, né? A parte executiva da empresa. E isso torna a comunicação corporativa e a redação corporativa pontos bastante nevrálgicos, certo? No andamento da empresa. Da mesma maneira, no andamento dos trabalhos, né? E das relações interpessoais. Então, por exemplo, só para a gente ter um exemplo bem próximo de nós, né? A Fibra, ela está fazendo com vocês uma comunicação corporativa, certo? Com a diferença de que vocês não são funcionários da Fibra, mas vocês são parte ativa das atividades da empresa. Então, olá, Karina, seja bem-vinda. Então, o professor Wilson, por exemplo, ele fala conosco, professores. Então, isso é uma comunicação corporativa. Da mesma maneira que a administração superior da Fibra fala com o professor Wilson, certo? Então, a plataforma digital, ela é um meio de comunicação e redação corporativos, correto? Não só da direção da Fibra com os professores, como também dos professores para com vocês. Então, estamos todos em uma situação virtual, correto? Estamos todos em uma situação de comunicação e redação corporativas extremamente específica. Muito bem. Então, a primeira pergunta para vocês é se vocês acham que esse fato afeta de alguma forma essa comunicação e essa redação corporativa. Quem poderia me dar uma vantagem desta comunicação e dessa redação corporativa em regime de home office? Eu acho que dá para fazer reunião mais rápido, dá para mobilizar as pessoas mais rápido para um determinado assunto ou uma situação da empresa, sem a gente precisar se deslocar e gastar com isso. Então, você diz que a objetividade das reuniões, né, e dessa comunicação e o fato de que você não precisa se deslocar é uma vantagem. Muito bem. Obrigado, Fernando. Mais alguma opinião? Acessibilidade. Explica melhor, Lucas. É acessibilidade às informações ou às pessoas? Você entendeu o que eu disse, Lucas? Você mencionou acessibilidade. Ok. Então, é a acessibilidade no sentido de objetividade. Talvez maior
rapidez, né, na execução das tarefas, correto? Porque praticamente você está focado nessa realização, né, nessa ação o tempo inteiro. Quem poderia agora me citar uma desvantagem? Correto, Lucas? Praticidade. Quem poderia agora me citar uma desvantagem? Falta de disciplina. Disciplina. Muito bem. Você precisa ter muita disciplina, né? Uma outra Sim. desvantagem. Hoje não, Fernando. Pode falar. Quem poderia me citar uma outra desvantagem? Muito bem. E talvez essa seja a pior de todas, né, Lucas? É a dependência do equipamento, a dependência da tecnologia, né? Diga, Fernando. A minha internet não tá pegando da net, tô usando pela rede móvel. Se Pronto. fosse a rede móvel, eu não tava nem assistindo. Exatamente. Então, isso é uma das maiores desvantagens, tá, gente? Essa situação que nós estamos vivendo, que é essa dependência da tecnologia. E nós sabemos que o Brasil não tem uma boa rede de tecnologia, certo? De internet, né? Mas essa realidade, ela não tem jeito, né? Ela não tem como mudar, como modificar. Então, a gente tem que procurar transformar isso em vantagens para nós e para a empresa, correto? Então, é claro, existem algumas vantagens, né? E algumas desvantagens. E a nossa reflexão de hoje, ela se refere exatamente a essa situação e a esses aspectos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês 3 imagens, correto? E, olá, e aí, olá, Cristiane. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Então, eu vou mostrar a vocês 3 imagens. A cada imagem que eu mostrar, eu gostaria que alguém, ou aqueles que quiserem, né, fizessem algum comentário relacionado às vantagens e desvantagens, ou aos pontos positivos e pontos negativos dessa realidade de comunicação e redação corporativa em home office, tá? Lembrem, nós estamos falando aqui de comunicação em geral, tá? Ou seja, nessa troca de informações, né? Nesse ir e vir de informações e de produção de textos na esfera corporativa, tá? Muito bem, então vamos ver a primeira imagem, tá? Eu vou tentar aumentar um pouco, tá bom? Tá dando para vocês lerem e verem? Tá dando para vocês verem? Não, professor, não muito. Não? Se der para aumentar mais, eu agradeço. Sim, É sim, porque professor, se der para aumentar um pouquinho mais, é porque, pelo Pois menos é, para mim, Ah, está consegui muito junto aumentar ali. aqui já. Pois é, o problema aqui é o seguinte, se eu aumentar muito, vai distorcer a imagem, e aí talvez não dê para ler o texto. Vê se melhorou agora. Tá bom, tá bom. Se eu aumentar mais do que isso, vai distorcer o texto, tá bom? Então vamos lá. Quem quiser se manifestar, fique à vontade, tá? Como eu estou olhando a página, não dá para eu ler chat, então vocês precisam falar no microfone, tá bom? Vocês estão... Eu vou ler o diálogo, tá? Para ajudar Então, vocês. já acaba desmentindo praticamente uma afirmativa desse que está falando, o de azul. Porque ele fala quebra um paradigma, né? Sim. Falando de azul, eu não entendi o final. O Lucas acabou completando minha fala. Pois é, eu não entendi. Vocês podem Perdão por repetir? interromper, mano. Pode continuar. Não, mano, vá, é a mesma
Foi a mesma situação, pode completar, tá certo? É porque o rapaz, no caso de Azul, ele acaba tendo um paradigma de que o home office é para quem tem preguiça de trabalhar, quer ficar de boa em casa. E só que ele vendo que ele tá desatualizado, né? No último quadrinho aí, mostra que conseguiu resolver a situação de finalizar o relatório na metade do tempo. Ele acaba ficando surpreso com isso, que não era uma coisa que ele tinha conhecimento que dava para fazer. E vocês acham que isso está correto? Porque o que é que Sim, está aparecendo aí na figura? Que essa pessoa de azul parece ser o chefe, né? Parece ser superior ao outro de branco, certo? certo. E aí vocês acham que isso procede, então? Sim. Você acha que a rapidez na execução das tarefas é uma realidade do home office? Sim, Professor, eu e acho que também, varia Varia? por conta das dificuldades. Nessa Certo, situação, vamos supor, da internet lenta. Se uma pessoa tiver com dificuldade de internet, ela não consegue resolver na metade do tempo. mas, Então, no não, geral, isso aí é verdadeiro, correto? sim. correto. Até Certo. uma questão, Pois não? até uma questão de supervisão, de acordo com a terceira experiência de Marlon, na teoria teoria deixa eu ver qual humanística, tem uma experiência, né? Que é de Marlon, na terceira etapa, aí tem uma parte que eles colocam para supervisionar e não supervisionar. Certo, E, quer dizer, aí quando tem supervisor, a produção vai mal, mas quando não tem supervisor, mas tem alguém para orientar lá, a produção vai bem. É bem parecido com o que ocorre no home office. A gente não tem uma pessoa para ficar cobrando, mas a gente mesmo, entendeu? Para a gente produzir. Claro que tem uma produção que a gente tem que bater, claro, mas é uma questão de disciplina entre a gente mesmo, sabe? certo. Isso, ok, Brenda, pois não? Professor, eu tenho um ponto de vista tanto bom quanto ruim, digamos assim. Por exemplo, a questão do home office, eu acho que as empresas elas estão abdicando disso justamente pela economia, né? Pela praticidade, como o Lucas falou, e também pela questão de gastos, né? Por exemplo, é uma empresa que faz da sua equipe um home office, ele vai economizar gastos, né? Vai economizar questão de Custos. passagem, né? Com funcionário, custos com os funcionários, tanto em passagem quanto vale alimentação, essas coisas. E Certo, outra coisa, a questão dessa imagem, eu acho que depende muito de função e depende muito de pessoa. Por exemplo, eu posso estar numa empresa, a minha função pode ser a X, só que quando eu estou na empresa, eu faço outras funções. Por exemplo, meu supervisor chega para mim e diz, olha, Brenda, você vai precisar ir para um determinado setor ajudar lá. Então, a função que está na minha carteira não está indo, né? Por exemplo, eu vou demorar de executar aquela função. certo, Já dentro de casa, não. Eu já vou ter uma execução de qualidade, né? Porque eu vou estar somente focada naquela área em terminar aquele trabalho ou aquele serviço e pronto. certo. Eu penso dessa forma. Correto, muito obrigado, Brenda. Muito bem colocado. Olha só, gente, ele fala aí, né, em um aspecto que é o do aspecto da rapidez, né, da economia de tempo. Mas a gente muitas vezes esquece que na tecnologia existe um certo delay, né? E muitas vezes você não tem acesso rápido a um esclarecimento de dúvidas, por exemplo. Então você está realizando um trabalho, surgiu uma dúvida. Aí você precisa de acessar alguém para esclarecer aquela dúvida. E muitas vezes isso não é feito com a rapidez
que a comunicação e a redação corporativa necessitam, tá? É claro que o trabalho feito em home office, ele é mais rápido, é óbvio, porque você está concentrado ali numa coisa só, como a Brenda acabou de dizer. Um outro aspecto se refere a essa especialização, né? A esse treinamento. Então, em home office, a empresa, né, economiza custos, né, faz algumas economias importantes. Porém, ela, vamos dizer assim, enfraquece um aspecto importante que é o da multifuncionalidade. E aí, se ela quiser manter isso, ela vai precisar oferecer treinamentos. E também, né, nós precisamos lembrar que não é todo mundo que consegue trabalhar com os aplicativos, né, com os recursos que a tecnologia oferece sem um treinamento. Quem foi que levantou a mão? Foi você, Lucas? Ou foi você, Carla? Eu não. Eu apertei sem Lucas. querer, professor, perdão. Tudo bem. Então, esses aspectos são importantes, tá? É claro que as empresas, neste momento, elas estão cogitando manter, né, o desenvolvimento das atividades que a elas são relacionadas nesse sistema de home office, tá? A gente só não pode perder de vista que, com relação à comunicação e à redação, alguns cuidados precisam ser tomados, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, mas, por exemplo, se você vai mandar um e-mail para alguém ou para algum departamento, mesmo sendo na internet, certo? Você não pode esquecer daquele pronome de tratamento, não é isso? Então, senhor gerente de operações, senhor diretor de marketing, certo? Então, esses pronomes de tratamento precisam ser utilizados mesmo que você esteja em home office, tá? As empresas hoje estão usando muito aquela comunicação através do Zap e através do Telegram. E aí, como nós já vimos aqui, nós já conversamos, quando nós estamos nesse suporte, ou nesse tipo de suporte, a gente fica um pouco mais distraído com relação aos aspectos dessa comunicação e dessa redação corporativa. E aí a gente vai esquecendo, né, de determinadas coisas, tá? Que são aspectos importantes, como vocês já leram lá no material. Então, é o uso dos pronomes de tratamento, certo? Para que a pessoa saiba que você sabe a quem você está se dirigindo. Da mesma maneira, o retorno é igual. Então, tanto o emissor quanto o receptor precisam ter certeza de que as duas pessoas sabem com quem estão lidando. Do mesmo modo que você precisa manter aquelas coisas todas que nós já estudamos aqui, a coesão, a coerência, né, a linguagem um pouco mais formal. Mas eu estou no meio eletrônico, o WhatsApp e o Telegram são suportes de textos sintéticos, a gente tem que usar abreviatura, tem que usar uma linguagem mais sintética, não na redação corporativa, tá? Então, mesmo no meio eletrônico, você pode ser sintético, objetivo, claro, sem usar abreviações, gírias, linguagem informal, tá? Então, essa rapidez, ela não pode se transformar em um vício, hein? Ela precisa ser vantagem e não vício, ok? Bom, eu vou tirar essa primeira imagem, então, e vamos à segunda, hein? Muito bem. Segunda imagem. Chegando. Eu vou
ampliar, tá? É claro que aí existe uma comparação, né? Então, vocês observem a figura. Dá para ver o texto que está nela? Na primeira imagem, a pessoa que é uma supervisora, provavelmente, né? Falando com o funcionário, e ela diz assim: você revisou bem os dados antes de mandar o relatório? E aí é claro que pela cara dele ele não revisou nada, né? Bem, a mesma pessoa, aí o que é que ele imagina? É como se ela fosse a professora falando com ele lá na escola primária, né? Você terminou a lição antes de sair para brincar? E lá no terceiro, ela está no divã, vida profissional, vida pessoal. Eu não vejo mais diferença. Quer dizer, o comportamento dela em casa, né, acabou se transformando no mesmo comportamento que ela tinha lá na empresa. Qual é a relação disso com o home office? Podem comentar. Ela acabou não sabendo diferenciar as coisas. Ela acabou não sabendo ela trouxe o trabalho para casa dela. Como é? Ela trouxe os aspectos do trabalho dela para casa dela, no meio do qual ela vive. Certo, mas veja bem. Ela não soube separar, né? Tudo bem, mas veja bem, ela não está mais na empresa, né? Ela agora está em home office. Sim, é porque ela não está sabendo o tempo, a hora de parar, entendeu? Ela fica 24 horas no trabalho. Na mente dela está 24 horas. Muito bem. E isso é uma desvantagem do home office? Sim. Né? Porque você, apesar de estar lá sentado na sua cadeira, com seu notebook, com seu celular, vocês vão ver daqui a pouco na próxima imagem que o home office, ele acaba, de alguma maneira, por tirar um pouco aquele descanso que você tem normalmente, né? Aquela hora que você tem para se afastar das suas atividades. Certo? Por quê? Professor, eu acho que acaba acontecendo o oposto também, né? No caso, a pessoa está lá trabalhando e não consegue ter total concentração por conta de coisas que acontecem na casa e por não ter total isolamento, não consegue focar totalmente. Tá fazendo um relatório ou enviando algum documento e acaba tendo que fazer outra atividade ali da casa. Principalmente quem precisa fazer comida, cuidar dos filhos, essas coisas. Certo. Muito bem colocado, Lucas. Você tem outras atividades, né? Com as quais, quando você está no seu escritório, você acaba não tendo que lidar de forma instantânea. E em home office, isso não acontece, né? Muito bem. Essa imagem que vocês estão visualizando aí, ela mostra uma consequência desse home office, tá? Uma consequência bem negativa do home office. Qual seria? Vamos discutir um pouco isso, porque isso afeta a sua capacidade comunicativa e a sua capacidade de redigir texto. Oi? Procrastinação? Procrastinação. Isso aí também, mas não é bem isso que eu quero que vocês visualizem aí. Observem as 3 imagens. E aonde é que a tal supervisora, que pode ser a mãe, ou seja lá o que for, né? Aonde é que ela acaba? No psicólogo. Ela tá com a saúde mental dela afetada. Afetada, exatamente. Ou seja, o home office, ele acaba por... como é que eu vou dizer? Ele acaba por exacerbar, né? Por exagerar essa troca de informações, certo? E essa troca de textos, correto? E aí a pessoa acaba entrando em
estresse. Não todas, claro, né? Mas algumas pessoas acabam entrando em estresse, acabam tendo, como disse a Kelly, a saúde mental afetada. Então, imaginem, tá, o seguinte, que você tem um companheiro ou uma companheira que a gente costuma chamar de chiclete, que fica no seu pé, né? Fica grudado em você 24 horas por dia, ou quase isso. É mais ou menos o que está acontecendo com a comunicação e a redação corporativas em regime de home office. Então, o que é que acontece? A empresa, ela quer que você esteja plugado 24 horas por dia. Vocês vão já ver agora na próxima imagem para vocês poderem comentar. Quando você está no seu escritório, o que é que você normalmente faz? Você levanta, vai tomar uma água, né? Vai tomar um cafezinho, às vezes, tem lá um intervalo, você vai almoçar e se afasta do ambiente. No home office, não é bem essa filosofia, né? Porque como você está em casa, você não precisa se deslocar para ter o seu descanso ou para fazer as suas refeições. A empresa acaba achando que aquele 1 minuto que você demorou para responder a um e-mail, ou para responder a um zap, ou a um telegram, ou qualquer outra coisa, foi por negligência, ou foi por preguiça, né? Aí a empresa começa a dizer assim, pô, estás em home office, mas cadê? Não estás plugado, como se diz, não estás ligado no movimento. Então a empresa, né, pensa ou considera, muitas, não são todas, claro, que a produtividade no home office precisa ser mais rápida e mais cuidadosa, hein, gente? Porque é isso que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Muitas vezes a pessoa quer se livrar daquela coisa, né? Tá cansada de tanto estar na frente do computador, de tanto estar respondendo a e-mails e falando no celular. Às vezes você está no celular e no notebook e no telefone ao mesmo tempo. Então, a empresa, ela quer essa rapidez, ela quer você plugado lá. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba prejudicando a tua concentração, certo? Isso pode acabar interferindo na comunicação e na redação corporativa. E, como disse a Kelly, isso pode acabar levando o funcionário à improdutividade, em vez da produtividade, né? Então, as empresas, elas têm tido muito cuidado com essa análise, tá? De manter o home office, de não manter, quando as coisas voltarem ao normal, se é mais vantagem manter o home office, se é menos vantagem. Então, vocês estão vendo que há muitos pontos positivos, mas também há muitos pontos negativos. E vocês podem pensar na realidade que vocês estão vivendo em função da situação, correto? Eu não sei se vocês já trabalham, mas se vocês já trabalham, vocês também estão trabalhando em regime de home office, provavelmente. E aí, é uma situação, tá, gente, que pode ficar imprevisível. Vocês já imaginaram uma secretária executiva trabalhando em home office, que ela precisa digitar, precisa fazer contatos, precisa formular agendas, né? Organizar eventos, uma série de coisas. E é tudo aqui, onde nós estamos. E aí, né, gente, isso pode levar também a uma situação de LER, certo? Que é aquela lesão do esforço repetitivo. Então, tudo isso a empresa precisa analisar com calma, tá? É claro que em relação
a redação e a comunicação corporativa, as coisas podem acontecer mais rápidas, mas elas podem ficar mais descuidadas, certo? Não é todo mundo que tem acesso a uma tecnologia boa, não é todo mundo que tem o devido treinamento, não houve tempo para isso, embora ao longo desse ano as empresas tenham procurado fazer isso. E, ao mesmo tempo, é mais difícil você esclarecer dúvidas, certo? E muitas vezes é uma questão a ser resolvida instantaneamente. Então, as empresas têm pesado muito isso. Você quer falar, Fernando? Pode falar. Professor, com relação à redação, né? Tem o aplicativo do Urge, do Office e tudo mais, faz a revisão do texto, diz se está coerente, se está coeso, sabe? Isso facilita muito a vida de uma pessoa que corrige redação ou que também para trabalho, isso diminui os erros drasticamente, entendeu? É como eu estou dizendo, né? Você tem que lançar a mão de todas as ferramentas e recursos que você dispõe. Quando você tem esta preparação, né? Embora hoje nós saibamos que é muito difícil alguém não saber manusear essas coisas, mas ainda existem pessoas que não têm nem acesso e nem sabem manusear a tecnologia, tá? É óbvio que, nesses casos, a pessoa ou vai ter uma posição inferior na empresa, né? Ou vai ser afastada, né? Então, infelizmente, as empresas, nesse momento que nós vivemos, nessa realidade que nós estamos, aquela coisa de que o olho no olho, né? Você sentir a pessoa, você ter aquela relação de contato, ela não existe mais. Então, ou você tem as outras qualidades, né? Ou você tem o julgamento com outros aspectos, ou não tem. E aí vocês sabem que muitas pessoas acabaram por perder o seu emprego, a sua posição profissional, por causa disso, tá? Muito bem, então, para nós chegarmos ao nosso item, ao nosso ponto final, né? Eu vou mostrar a terceira imagem para vocês e vamos aos nossos comentários, tá? Opa. Prontinho. Vou já compartilhar. Eu acho que aí vai ficar bem evidente, tá? Aquilo tudo que nós estamos conversando. Olha aí. E agora? Tá dando para ver? Tá, né? É a questão que praticamente o funcionário está 24 horas pelo trabalho. Correto. E qual é a consequência disso, hein, gente? Nós acabamos de mencionar, né? Desculpa, Fernando. Afeta a mente, como a gente falou anteriormente. Mas essa imagem aí que vocês estão vendo, ela também mostra um outro lado dessa situação, não é isso, gente? Obsessão pelo trabalho. Como é? Obsessão pelo trabalho. Isso. E essa obsessão pela comunicação corporativa, né? Pela redação corporativa, essa obsessão acaba por trazer consequências ao seu ambiente, à sua comunicação. Nos seus relacionamentos, em tudo pessoal, que envolve isso. Correto, ao seu relacionamento, né? À sua vida pessoal. Então, olha, vocês estão vendo que o que aconteceu, ou o que vem acontecendo.
nós saímos do 0 para o 8.000 e não passamos nem pelo 80 e nem pelo 800. É como se diz, né? 8 ou 80, né? Justamente. Nós ficamos tão, como é que eu vou dizer, tão hipnotizados pela situação e pela necessidade dessa comunicação e dessa redação corporativa no meio eletrônico, que é instantâneo, né? Que é competitivo, 24 horas por dia, e nós acabamos, muitas vezes, esquecendo que tem que ter uma pausa nisso, né? Nós precisamos, se a empresa quer manter uma comunicação objetiva, clara, cristalina, rápida e eficiente, ela precisa convencer o funcionário de que eles precisam ter uma pausa. Não está sendo fácil, tá, gente? Então, a comunicação corporativa e a redação corporativa, como eu já disse para vocês, elas são um ponto nevrálgico na empresa. Essa circulação de informações, né, em todos os aspectos, ela é fundamental para o andamento da empresa. E aí, se isso de alguma forma é afetado negativamente, vai atrapalhar todo o andamento da empresa. Vocês imaginem, tá? Uma empresa de pequeno porte, uma empresa de médio porte e uma empresa de grande porte. Então, a empresa de pequeno porte, vamos dizer, ela tem aí 1 milhão de bytes de troca de informações em um dia. Uma empresa média, esses números são hipotéticos, tá, gente? Uma empresa de médio porte tem 2 milhões, 3 milhões de bytes de troca de informação. Uma empresa grande, a quantidade de bytes de informação que se troca em um dia, nos seus vários departamentos, nos seus vários aspectos e na sua realidade multifacetada, é impossível de mensurar de forma exata. Porque, vejam bem, olha, como nós já falamos aqui, essa comunicação e essa redação corporativas, elas não são só internas, elas são internas e externas. Então, além desse fluxo de informações entre os departamentos e entre os funcionários da empresa, existe o fluxo de comunicação e de redação da empresa com outra empresa. E isso se tornou gigante, né, gente? Por quê? Porque no meio virtual, no meio eletrônico, essa troca de informações ela é instantânea. Você não tem tempo nem de respirar. Respirou, já circularam lá não sei quantos milhões de bytes que você perdeu. É uma situação bastante complexa. Nós talvez não tenhamos como fugir dela, né? Por um tempo. E as empresas, pelo visto, têm considerado ou têm analisado as estatísticas e têm achado que a produtividade vem sendo maior, tá, do que no escritório, né, do que no presencial, e os custos menores. E que esses dois aspectos têm sobrepujado as desvantagens. Então, algumas empresas têm considerado manter
um rodízio presencial em home office, considerado manter uma equipe só de redação e edição corporativa. Então, manteria todos os funcionários em casa e só essa equipe fazendo as informações e a comunicação circular, tanto dentro quanto fora da empresa. O que significaria mais custos. Mas tendo feito a economia pelo outro aspecto e pela outra realidade, pelo outro lado, talvez a empresa conseguisse manter isso. Então, assim, os cenários, tá, gente? Tanto na área administrativa, quanto na área financeira, quanto na área produtiva, quanto na área comunicacional, estão sendo avaliados por todas as empresas. Então, realmente, quando essa situação toda acabar, com certeza, os CEOs, né, os executivos, os administradores, né, da empresa, os diretores financeiros, vão se debruçar sobre todos esses cenários e é possível que nós tenhamos alguns setores da empresa mantidos em home office. Será que isso será bom ou ruim? Ninguém sabe, né? Em termos de comunicação e redação corporativa, nós já vimos que há algumas vantagens e desvantagens e que é uma situação bem complexa. Mas é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Muito bem. Esse era o nosso foco desta semana, tá? Vocês têm lá uma tarefa para realizar, tá? Uma tarefa bem simples, que nesta semana é pontuada. Vocês vão perceber que nós já tivemos 2 tarefas valendo meio ponto cada, e a partir de agora nós teremos esta e mais uma lá na frente, valendo 1 ponto cada uma, o que vai, então, totalizar os 3 pontos referentes às tarefas de vocês, como a gente já conversou anteriormente, tá? Os outros 7 pontos corresponderão à prova que vocês farão. Então, olha só, com relação à produção textual genérica e específica, de forma abrangente, nós acabamos aqui. A partir de agora, nós vamos começar a analisar os documentos da redação corporativa, tá? Esses documentos, que, salvo engano, nós vamos começar a partir da próxima semana, eles não entrarão na prova do NPC1 de vocês, tá? O NPC1 de vocês será só essa parte genérica, incluindo a comunicação corporativa, tá? Esses aspectos que nós estamos discutindo já desde a semana passada, tá? Então, os documentos específicos e a análise deles só vai ser objeto do segundo NPC. Pois não, Lucas? Professor, no caso, os pontos positivos do home office seriam a rapidez, economia de custo e produtividade maior? A objetividade, né? Certo? A objetividade, a rapidez, a economia de custos, como é que eu vou dizer? A possibilidade de ter um cuidado maior, tá? Porque você tem recursos, né, na sua tecnologia que poderão fazer o seu texto, a sua comunicação ficar melhor, né, ou ficar um pouco mais aprimorada.
As Certo. desvantagens são você estar Enfraquecimento ligado, de multifuncionalidade, isso, você ficar ligado 24 horas por dia, né? obsessão, no caso, isso, né? Obsessão, o estresse, Estresse, tá? saúde mental afetada, Isso, delay, conexão exatamente. fraca. Isso aí, Lucas. Beleza, professor, obrigado. Professor, Oi, Fernando. Pois não. a sua matéria vai ser só esse semestre ou vai ser durante 2 semestres? Bom, que eu saiba, é só esse semestre, tá? Que eu saiba. Eu não tenho nenhuma informação em contrário, Fernando. Entendi, obrigado. De nada. Alguma outra pergunta ou alguma outra colocação, algum outro comentário? Eu vou tirar aqui a nossa tela, tá? Professor, por Oi? uma curiosidade, Pois não. você já escreveu um livro digital? Já. E, tipo, é mais de boa, né? Publicar um livro digital por causa das editoras, aí tem o público que vê e visualiza e tudo mais. Isso. Na verdade, né, ele não é um livro digital. Ele foi escrito e foi publicado em uma plataforma digital, tá? Então, ele não existe na forma impressa para você comprar ali na livraria. Ele só existe na plataforma digital, né? Então, você compra o livro do mesmo jeito que você tem agora a Saraiva, a Amazon, algumas empresas, você pode optar por receber o livro em PDF, né, de maneira digital, ou impresso. E foi bom você tocar nisso, Fernando, porque me ocorreu uma outra coisa. O site da empresa, né, essa homepage da empresa, também é um elemento de comunicação corporativa, né, gente? Então, essa área na empresa, essa área de TI, ela também precisa, vamos dizer assim, como se diz na linguagem popular, né, ela precisa se coçar. Porque essas informações, elas precisam ser atualizadas de maneira quase que imediata, vamos dizer assim. E muitas vezes o que você colocou, o que você escreveu hoje, agora, daqui a 5 minutos já não é mais aquilo, já é algo diferente. Então, nós ainda temos este aspecto do home office, porque num departamento de TI, normalmente as pessoas precisam trocar ideias, né? Então, elas estão ali em videoconferência praticamente que o tempo inteiro. Correto, gente? Correto. Perfeito. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Algum outro comentário? Professor, estão perguntando se poderia disponibilizar aqui no comentário, deixa eu ver, as atividades para os alunos novos. As atividades que foram pontuadas, tá? Estão abertas até a sexta-feira ou sábado, salvo engano, tá? Porque o que é que acontece, gente? Vocês têm uma tarefa desta semana. Então, eu deixei as duas tarefas, eu acho que foi a atividade 2 e a atividade 4, que foram pontuadas, tá? Eu deixei elas duas abertas até sexta-feira ou sábado, porque domingo é o limite desta semana. Então, aí eu não quero que vocês se atropelem, tá? Mas as duas tarefas, eu acho que a 2 e a 4, salvo o melhor juízo, estão abertas até sexta ou sábado. Então, quem está entrando no curso agora, ou quem, por alguma razão, não fez as duas tarefas pontuadas, aproveite a chance para fazer, tá bom? Ok, Fernando?
Mais alguma pergunta, gente? Se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta e nem nenhum outro comentário, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela participação de vocês. Pois não, Fernando? Não é nada, só sem querer que eu liguei. Tá. Eu gostaria de agradecer pela participação de vocês, tá? Pelas interações. Eu fico muito feliz de ver que vocês estão aqui e estão com a energia, né, sempre renovada. Isso é muito importante. E quero desejar a todos uma boa noite e uma boa semana de estudos, tá bom? Lembrando, boa noite, professor. Fique com Deus. Lembrando que tão logo eu consiga... Boa noite, professor. Ótima semana para você também. Lembrando que tão logo eu consiga converter o vídeo, eu vou disponibilizar lá na plataforma e eu estou lá no chat até o final do período da aula de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e, uma vez mais, obrigado pela participação. Abraço, professor. Obrigado. Fique com Deus. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Olá, Lucas. Mano, a situação é tão ruim pra cacete. Nariz entupidão. Quê? Nariz entupido pra caramba, mano. Porque seria mais O quê? Nariz entupido, mano. Chupitel, passarada. É uma caipirinha, é bom. O Brad, quem é sem Brad? Tá tomando bonitão? Faz limão com cachaça, é bom pra caralho. Eles trabalham dessa forma. Tem umas dessas situações que faz Carne de touro. Não, pô, tá de fone. Ó. Tô ligado. Tô ligado. Fala aí, Vitor. E aí? O Vitor não fala nada. E aí, Vitor, tudo certo e nada resolvido? Vitor catitando a conversa. Pela vergonha. Né? Tá tudo. Lucas. Tá tudo não feito. Nada resolvido. A semana passada eu mandei a atividade do professor e falou: não entendi nada que tu escreveu. Quem? Sério, mano? Quem? Sério. Mas eu acho que foi o seguinte: eu fiz tudo bonitinho, coloquei fibra, coloquei lá. Mandou pra quem? Só que eu acho que eu mandei o link errado. Um bom dia, pô. Porque, tipo assim, eu fiz o rascunho e fiz um outro com a resposta. Eu acho que eu mandei o rascunho, não a resposta certinha. Pô, mano. Aí eu falei, aí mandou mensagem pra mim assim: não entendi o que tu escreveu, tá no assunto, mas não entendi nada. Ele falou. Mano. Ele fala. Acho que qual foi o professor? Falou, mano, que eu vou dar ele na boca aqui até a próxima aula. Falou, muito. Valeu, mano. Tamo junto. Até depois. E aí, depois você... Sim, Brad, aí ele falou o quê, mano? Mano, ele só falou isso. Aí eu falei, eu dei uma mensagem pra ele agora falando: pô, professor, não sei o quê. Eu mandei o link errado, mas eu vou nem. Ele só falou pra mim muito bem, assim, aí objetividade e clareza. Aí. Pois é, tipo assim, a minha também, eu tentei fazer uma coisa bacana. A minha resposta tem conexão, só que eu acho que eu mandei o link errado. Tô ligado. Tu tinha que apagar. Ou seja, comeu amendoim. Mano, a gente manda. Esse de agora eu tava tentando fazer mais cedo, né? Sim. Só que eu me enrolei todo, eu fiz um texto da hora, essa que depois eu fiquei lendo assim, não tava dando muito certo com o comando dela. Aí eu já fiz logo uma pá de anotação aqui agora. O que é agora? A aula? Marketing? É o Marketing, pô. É o marketing. Pastel de flango. Pastel de flango. Professor Suzuki, é da hora, mano. Mega Mano, tá mal, né?
Tô, velho. É meu nariz, pô. Tenho adenose também, qualquer coisa entope. Que eles respondam. Aí eu fico com o ar-condicionado ligado. O meu melhorei. Tu tá percebendo onde É só que eu não é catarro, Vitor. Não tô com catarro, mano. Todo tempo com pano na mão, uma perna aqui. O meu não é catarro, no caso, a adenose é tipo uma carne, tá ligado? Que fica aqui dentro. Aí incha, mano. Eu ia tirar quando era criança, só que parece que volta, né? Que cresce de volta. É, cresce de novo, mano. Aí na época minha mãe fez um remédio caseiro, aí, tipo, corroeu a carne, tá ligado? Aí fiquei anos e anos assim, bom, mano, de boa. Agora tá meio que voltando. É, mano, remédio caseiro é. Caralho. Nossa, mano, quando eu vou pra lugar que faz frio, assim eu sofro porque arde muito, mano. Tipo, eu tava em Brasília aí, lá, época de frio, a gente treinando, meu nariz ardia pra caramba. Oi? Comer alguma coisa. Já é. Demorou, mano, até daqui a pouco. Falou, Vitor. Tá, É tchau, nóis. tchau, meninos. Se quiserem pelo WhatsApp, vai ter, olha só, vai aparecer assim pra ti. Vai aparecer assim pra ti, ó. Vai aparecer isso aqui, ó. Duas caixinhas. Aqui você escreve uma palavra e aqui você escreve outra. Vendo? Aí clica de novo. Aí a gente, se tiver, como a gente tem pais que tem dificuldade, a gente pode escrever no chat essa pergunta aqui. Aqui a pergunta. Considerando a dificuldade de alguns pais, vocês podem escrever a pergunta lá no chat. Quais pensamentos vocês deixam encerrar? Na verdade, na verdade, vocês vão colocar. É como se isso fosse uma avaliação, tá? Escreveram todo mundo. Não é para escrever em inglês que estão. É uma imitação natural. Sim, já? Então tá bom. Fala nada. Aí. Vou mostrar para vocês a resposta. Estão vendo? Surto. É, eu quis escrever o surto. É que a cara da fala. A gente já está. Pronto, aí é isso. Aí encerrou o planejamento da primeira semana. A gente vai fazer esse curso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês o link e aí vocês fazem o teste. Pode fazer. Vocês fazem. Então... Isso. Aí a gente já pode ver o dado mais.
Isso. Perfeito. Pois é.